Alô para todos, Paulo Mubarak falando, esse é o episódio 175, gravado neste sábado de Deus, dia 21 de fevereiro de 2026. Ontem foi dia da Sexta da Maldade, então hoje eu não pude gravar ontem porque eu estava viajando, mas esse sábado ele promete muito e junta com a Sexta da Maldade, Sexta da Maldade. E vejam, será que eu tô louco? Eu enlouqueci. Tô completamente doido. Foi o que eu pensei na quinta de noite, dia 19, quando 10h30 da noite, eu estava me preparando para dormir, eu olhei o YouTube e apareceu um vídeo, um shortzinho do Thiago Nigro, falando sobre os resultados espetaculares da Havan. E ele disse assim, a Havan fez uma receita bruta de 18 bilhões de reais em 2025, um crescimento de 16% sobre 2024, um crescimento expressivo para uma empresa deste porte. Aí ele disse a receita líquida foi 13 bilhões e 693 e o EBITDA foi 3 bilhões e não sei o quê, e o lucro líquido foi de 3 bilhões e meio. E a Havan teve uma rentabilidade, margem líquida final, bottom line, última linha, de 25%, e aí ele explicou, quando no varejo o normal é 3%, 5% de rentabilidade, citando outras empresas do varejo também. E depois citou que a Havan tem dívida líquida negativa, porque tinha 4, 5, sei lá quantos bilhões no caixa, e uma dívida de 500 milhões e blá, blá, blá. Quando terminou o vídeo, eu fiquei pensando, mas escuta, uma empresa do varejo, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do planeta Terra, em qualquer momento da história, é muito difícil, é praticamente impossível, gente, atingir uma margem líquida final de 25%. Isso é margem de empresa de tecnologia. Isso é margem das 7 magníficas, das Magnificent Seven, do Facebook, do Google, da Apple. Isso é margem de indústrias como NVIDIA. Não pode ter dado 25%. Aí eu fui para o Google e encontrei o site da revista Exame. Uma fonte bem respeitável. E os números eram os mesmos. E aí eu voltei para a internet, para o YouTube, consultei 2 ou 3 sites que têm boa reputação, gente séria, e os números eram os mesmos. Só que eu continuei com a minha convicção. 25%, 3 bilhões e meio de lucro líquido é impossível. E aí eu fui no lugar que eu deveria ter ido a primeira vez. Eu entrei no site da Havan. A Havan, embora sendo uma empresa não listada em bolsa ainda, ela se comporta já como sendo, talvez no futuro, o seu fundador, o nosso querido Luciano Hang, faça um IPO, uma abertura de capital, mas eles já têm o site preparado para isso, como um site de uma empresa de capital aberto, com relacionamento com investidores, e se você quiser consultar é ri.havan, e aí você tem os resultados todos muito bem arrumados, muito bem publicados. Parabéns ao pessoal da Havan, parabéns ao Luciano Hang, parabéns ao CFO. E aí eu entrei e encontrei no site oficial da Havan, não é com Thiago Nigro, revista Exame, blogzinho, blá, blá, blá. Eu encontrei números oficiais da empresa. E o meu editor, o André Rieger, ele vai publicar agora o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês já estão vendo na tela demonstrações financeiras Havan SA em 31 de dezembro de 2025 e colocou 24 também porque fez comparações com relatório de auditor independente, se eu não me engano, deixa eu ver aqui,
deixa eu ver aqui, a empresa que fez a auditoria independente na Havan foi já digo para vocês, a Ernst Young. Puxa vida, uma das maiores empresas de auditoria do mundo, uma das Big Four. Maravilha. Bom, aí o André vai publicar agora a imagem da carta inicial colocada pela diretoria, pelo top management da Havan. E vocês estão lendo, aí o poder da comemoração é muito maior que o poder da cobrança, os valores da Havan, lucro e alegria. E onde está essa flecha vermelha colocada por mim, aparece o seguinte parágrafo: alcançamos a impressionante marca de 3 bilhões de EBITDA. E vocês sabem a minha opinião sobre o EBITDA. O EBITDA é um indicador fake. Certamente a Havan, que é uma empresa super séria, utiliza porque o mercado, infelizmente, ainda é muito ignorante e fala em EBITDA. Contra 2 bilhões 780 de 2024, gerando, agora vem o dado que nos interessa, uma margem líquida de 10,9% contra 10,8% do ano anterior. Entregamos um lucro líquido no montante de 1 bilhão 486 milhões. O maior resultado de nossa história de empresa em termos de valor absoluto. Agora ficou razoável. Agora eu digo, o louco são eles. Quem está divulgando esses números? Por que o Thiago Nigro fez esse erro? Por que na revista Exame também está errado? Por quê? Eu gostaria até que o pessoal me dissesse. Porque estão aqui os resultados. Da onde vocês tiraram 3 bilhões e meio de lucro líquido e margem de 25%? Da onde? Está aqui o número oficial da Havan. E aí, o André Rieger está colocando o DRE da Havan. E olha, gente, que maravilha de DRE. Em termos de números e em termos de organização. Por isso que eu parabenizei o CFO, sei lá eu quem da Havan, que deve ser o CFO, controladoria, financeiro, que fez este DRE. Ele está perfeito. Vamos dar uma olhadinha? Receita bruta em 2025, 12 bilhões 340. Perfeito. Receita operacional líquida, 13 bilhões 693 milhões. Um crescimento de, está ali bem à direita, 17% em relação ao ano anterior. Muito bem. O custo das mercadorias vendidas, 8 bilhões e pouco, e o lucro bruto, ou margem bruta, de 5 bilhões 433. Uma margem bruta muito alta, margem bruta de fábrica boa, 39,7%, que são os 5 bilhões 433 de lucro bruto, divididos pela receita operacional líquida. Não esqueçam, nunca utilizem receita bruta, sempre a líquida. 39,7%. Até eu tive que rir. Apareceu um site onde o apresentador dizia assim: a Havan cresceu, mas à custa de margem. Reduziu a margem bruta de 41 para 39. Putz, são números gigantes, principalmente para uma indústria do varejo. Mas a custa de margem parece que sacrificaram enormemente os preços. Que nada. 41 para 39, a Havan tem gordura suficiente até para uma redução maior de margem bruta. Bom, depois vem as despesas com vendas gerais, administrativas, outras receitas operacionais, e aparece o lucro operacional de 2 bilhões e 600. 2 bilhões e 600. Aí eles acrescentam a depreciação e calculam o maldito EBITDA de 21, o 2.604, que é o que interessa, o lucro operacional, levando em consideração a depreciação, é aproximadamente 19% de lucro bruto. De lucro operacional. Números espetaculares. E depois vem o resultado financeiro,
que é a soma de receitas financeiras, despesas financeiras. Não esqueçam que a Havan tem um FDIC, que é uma estrutura financeira que financia determinadas operações de capital de giro da Havan, principalmente em relação a recebíveis e fornecedores, mas mesmo assim ainda deu uma despesa de 811 milhões, o lucro antes dos impostos, os impostos e o lucro líquido. Ô, seu Thiago Nigro, ô, Revista Exame, ô, blogueiros de Araque, cadê os 25%? De onde vocês tiraram esse número? Desinformando as pessoas, deseducando financeiramente as pessoas. O número de 11%, 10,9%, ele é espetacular até para uma fábrica. Para uma empresa de varejo, ele é espetacularíssimo. Porém, é um número razoável. Agora, 25%, quando alguém do porte do Thiago Nigro, da Revista Exame, tem a coragem de vir a público, arriscando sua reputação, e falar em 25% de margem líquida, puxa, essas pessoas não têm ordem de grandeza. É como se eu perguntasse para você, qual é a distância em quilômetros entre a Terra e a Lua? E aí você diz, não sei. Essa é a resposta. Perfeito, vá saber. Entre no Google, pergunte para o ChatGPT, pergunte para o Grok, pergunte para o Gemini. Agora, se você me disser, a distância entre a Terra e a Lua é provavelmente 1.000 quilômetros, que não dá a distância entre Porto Alegre e São Paulo, você está completamente fora da ordem de grandeza do assunto com o qual você está lidando. E quando você se auto-intitula um expert em finanças, você ter esse erro de ordem de grandeza é muito feio. 11% é um número espetacular, porém factível. Agora, 25%, me desculpem, eu teria vergonha de ter dado esse número. Mas vamos lá, vamos esquecer desses caras e vamos continuar olhando a Havan. Porque que empresa espetacular! Este é o Brasil que nós, brasileiros decentes, queremos. Nós não queremos o Brasil da política. Nós não queremos o Brasil da corrupção. Nós queremos empresários como Luciano Hang, como os milhares de pessoas que trabalham para ele, como essas pessoas que organizaram tão estupendamente. Eu fico encantado. Vocês sabem que eu falei que 10 da noite eu já ia para a cama, mas comecei a olhar. Eu fiquei tão encantado com esses números que eu fui dormir às 2 da manhã da sexta-feira, preparando esse vídeo. E na sexta eu acordei às 4h30 da manhã e ainda fui para o interior do Rio Grande do Sul, dirigi 2h30, trabalhei o dia inteiro lá, voltei ontem, dirigi mais 2h30. Mas esse sono perdido foi ganho quando eu vejo o Brasil que eu amo, o Brasil verde e amarelo, o Brasil que nunca será vermelho, o Brasil da nossa pátria amada. Isto aqui é riqueza brasileira, isso aqui gera empregos, isto aqui é decência, isto aqui é civilização. Vamos lá? Neste resumo financeiro, a Havan mistura dados, mistura no bom sentido, dados do DRE, que nós acabamos de ver, com quantidade de lojas físicas e dados do FDIC, vocês vejam despesas financeiras. Então toda essa movimentação do FDIC, ela está incluída nesses números. E aí vocês vejam aqueles 3 itens que eu assinalei. Dívida bruta, 546 milhões, dívida com bancos ou equivalentes debêntures. Caixa, não sei de onde tiraram, que a Havan tinha 4 bilhões, 5 bilhões no caixa. Está ali, caixa e aplicações financeiras, 1 bilhão 126. Você entende? A Havan tem de cash 1 bilhão e 126 e deve 580. Subtrai deve 545, subtrai da 580 milhões de dívida negativa. Ou seja, eles não têm dívida. Eles têm 1 bilhão e 100, devem 546, podem pagar imediatamente esses 546 e ainda sobram 580. Que empresa impressionante! Vamos adiante. O caixa. Aqui está o caixa. Apenas prestem atenção na última linha que está com o tracejado vermelho. Eles geraram de caixa operacional, ou seja, receberam dinheiro de clientes, pagaram fornecedores, pagaram impostos, pagaram folha, 2 bilhões e 200.
para uma receita líquida de 13 bilhões. Ou seja, desses 13 bilhões 693 de receita líquida, eles transformaram em caixa, após pagarem as suas obrigações de rotina, fornecedores, impostos e folha, e receberem o dinheiro, dinheiro mesmo, cash, nada contábil, 2 bilhões 231 milhões. Isto é aproximadamente, pode fazer a conta, 16, 17% da geração de receita. Eles transformaram 17% da receita líquida em caixa, quando o benchmark já é bom acima de 10%. Quanto é na sua empresa? Aqui, os caixas de investimentos, eles tiveram apenas 173 milhões em CAPEX. Eu suponho, porque isso não ficou claro na leitura do balanço, que esses 173 milhões é CAPEX de manutenção, porque eles informaram que abriram 7 megalojas. E o Luciano Hang sempre fala publicamente que o custo para abrir uma loja fica entre 50 a 100 milhões. Bom, aí não fecha o número. 7 lojas seriam entre 450, 500 a 700 milhões o custo. Onde está esse dinheiro? Provavelmente esse dinheiro foi financiado pelo FDIC, essa estrutura financeira à parte, e ele não aparece aqui. Mas essa estrutura à parte lançou uma despesa financeira que deu aquele resultado financeiro de 811 milhões negativos. Então está tudo considerado. Perfeito. E pagou dividendos de 1 bilhão 495 para os seus sócios, que é o que me consta, é apenas o Luciano Hang. E você que está aí e diz pagaram 1,5 bilhão de dividendos para o dono da empresa, não seja invejoso, controle a sua inveja. Um cara desses merece 20 vezes isso, porque ele gera de riqueza, de empregos e de impostos 100 vezes isso. Então, controle a sua inveja, principalmente se você for um esquerdista, você tem tendência para inveja, e troque esse sentimento pelo sentimento nobre da admiração. Slide final. Eu fiz um resumo com base nos dados oficiais, não em blá blá blá, dos números da Havan. Vamos lá. Receita líquida 13 bilhões 693, é o 100%. Margem bruta 5 bilhões 433, 39,68, espetacular, ainda mais no varejo. Lucro operacional 2 bilhões 600, 19%, espetacular. Lucro líquido 1 bilhão 486, quase 11%, espetacular. Geração de caixa operacional 2 bilhões 231, 16,3%, quando já a partir de 10 é bom. CAPEX 173, 1,2% da receita. Free cash flow de 2 bilhões e 57, 15% da receita. Esse é o verdadeiro lucro. No caixa, eles tinham 1 bilhão 126, que é 2 vezes a necessidade de capital de giro, que está ali, 520 milhões. Ou seja, para tocar o negócio, eles precisam 520 milhões. E eles têm 1 bilhão 126, o dobro no caixa. Então vocês vejam que situação confortável eles conseguiram com trabalho duro, decência, seriedade, honestidade, foco, competência. Eles têm 2 vezes no caixa a necessidade de capital de giro, que explica uma dívida bancária de 0. E aí tem os imbecis que falam, não, uma empresa tem que trabalhar com capital de terceiros. Olha isso aqui. Conteste isso aqui. Aí outros, já teve CEOzinho que me disse, Mubarak, quanto eu tenho que ter no caixa? Eu disse, pelo menos uma vez a sua necessidade de capital de giro. Mas é muito dinheiro. Como muito dinheiro? Os caras têm 2 vezes. E o resultado é muito conforto financeiro, muita tranquilidade, muito foco no que interessa, não na dívida. Dívida líquida 580, ou seja, 0, porque tem 1 bilhão no caixa. E dividendos, eles pagaram 72% do free cash flow, ou seja, esses dividendos são plenamente decentes, compatíveis, adequados a uma geração de caixa de 2 bi, e ainda sobraram 500 milhões no caixa para futuras lojas, CAPEX, aquisições, etc, etc. André, pode tirar tudo isso. Conclusão! Que espetáculo! E você
seja lá você quem for que está aí, primeiro, controle a sua inveja. Todos nós, seres humanos, temos essa tendência para inveja. Ou para dizer, não pode ser, tem maracutaia aqui. Não, maracutaia tem quem fala essa palavra. Maracutaia vocês sabem onde tem. Aqui tem trabalho, aqui tem decência, aqui tem pátria, aqui é verde e amarelo, aqui é Brasil, aqui é civilização. E vejam, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, aproveite essa aula dada por esse vídeo, adeque, caso você não tenha o seu DRE, aquele formato. Faça esse resumo dos resultados da sua empresa para reunião de diretoria, para reunião de conselho, e tenha o mais absoluto controle financeiro da sua companhia. Faça planos de ação para cada linha, para você chegar perto da Havan. Que grande empresa! Paulo Mubarak gravou o episódio 175, neste sábado abençoado, dia 21 de fevereiro de 2026.